Muito boa noite. Hoje, 25 de novembro, quarta-feira, mais um dia de live. Hoje vai ser um prazer receber novamente aqui o professor Fabrício Tavares. Ele já está chegando. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é uma coisa que incomoda muita gente ainda, né? O que é e o que não é psicanálise. Vou convidar o professor Fabrício, que ele já está aqui, para a gente começar a nossa conversa. Boa noite, vocês todos que estão entrando. Oi, Lu, boa noite, querida, tudo bem? Vou convidar o professor. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor Marcos, tudo bem? Gabi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Já convidei o professor, estou esperando ele aceitar a solicitação. Boa noite. Tudo bem, Lulu? Bem-vindo em mais uma live, amiga. Boa noite, sejam bem-vindos. Que gostoso, todo mundo chegando. Gabi, boa noite. Alexandre. Deixa eu tentar convidar o professor de novo. Deixa eu ver. O professor está na pendência, aguardando. Vou convidar de novo. Deixa eu ver. Aqui ficou escuro também, né? Deixa eu ver por quê. Agora sim. Acho que não estou conseguindo convidar o Fabrício. Vamos convidar de novo. Vamos lá, acho que o Fabrício agora vai conseguir entrar. Minha luz desligou. Agora ligou de novo. Boa noite, Fabrício. A Daniele, boa Tudo bem? noite. Tudo jóia? Deixa eu subir aqui a minha câmera, porque agora ficou viradinha do outro lado. Quando entra, a gente fica um pouquinho mais pra cima, né? Enfim, não sei se eu vou conseguir arrumar. Pronto. Tá bom? Tá me vendo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá me ouvindo bem, Dani? Tô te ouvindo bem. Quanto tempo, Fabrício? Nossas agendas aí não estavam se cruzando pra gente conversar, né? Pois é, mas é novamente um privilégio, tá, Daniele? Poder estar aqui partilhando desse espaço que eu sempre falo, né? Que é uma construção muito importante, assim, que você vem fazendo para a psicanálise e vem contribuindo de uma forma, assim, muito importante, significativa, né? Que vai bem ao encontro daquilo que a gente entende e preconiza e transmite como sendo a psicanálise, né? E que é justamente isso que nós vamos conversar hoje à noite. Então, fico muito feliz de estar aqui e de poder estar partilhando aí deste momento novamente contigo, tá? Imagina, o prazer é todo meu. Você gostaria de se apresentar? Apesar de que eu acho que todos aqui já te conhecem, vamos lá. Vamos às apresentações. Ok. Estou vendo que tem um pessoal entrando aí lá da escola também de psicanálise de Curitiba, então sejam bem-vindos todas e todos. Os demais também. Meu nome é Fabrício Tavares, então eu sou psicanalista. Minha formação já faz algum tempo, foi lá entre 2004 e 2007. E, na verdade, formação, que daí já começando, né, a falar dos elementos aqui que compõem a psicanálise, uma imersão na psicanálise, eu vou chamar assim, que se iniciou em 2004, 2007 um aprofundamento, e de lá para cá várias aproximações com outros campos de estudos, com a questão da supervisão, com a questão de espaços onde é possível, né, transmitir, compartilhar e aprender cada vez mais, né, com a psicanálise. Trabalho atualmente, então, com clínica também, atendo presencialmente, também à distância, e as atividades na Escola de Psicanálise de Curitiba, ali também envolvido com a questão da docência e a questão da supervisão também, além do estudo teórico e dos eventos que nós temos organizado por lá, tá? Então, acho que resumidamente era isso, assim, para nós começarmos, né, Daniele? Muito bacana. Meu mestre. Você sabe, né, que eu te considero meu mestre. Não, capaz, Bom, a troca é hoje nós constante, é recíproca, né? Muito obrigada, Fabrício. Hoje a gente vai trazer um tema aqui que está sendo muito falado aí nas redes sociais, né, Fabrício? O que não é psicanálise? Vamos tirar essa dúvida e vamos conversar acerca desse assunto. Tem sido muito Perfeito. recorrente, dúvidas chegarem até nós
acerca desse assunto, afinal, o que é e o que não é psicanálise. Que práticas utilizadas simultaneamente com a psicanálise fogem do construto primário desta. Atualmente existem diversas propostas terapêuticas que tratam sintomas de medo, depressão, pânico, ansiedade, porém cada uma possui uma origem e um conceito. Por isso achamos importante trazer nessa live esclarecimentos sobre esse assunto. Mas vamos passear um pouquinho pela história e trazer uma prévia de quando e tudo isso começou, né? Em meados do século XIX, por intermédio do Dr. Sigmund Freud, surgiram as primeiras construções de conceitos, fundamentos psicanalíticos. Freud, conhecido como o pai da psicanálise, deixou bem claro quais eram as condições para exercer a prática desse ofício. Para nos orientar quanto a que condições são essas, convidei o professor e docente da Escola de Psicanálise de Curitiba, o psicanalista Fabrício Tavares, e vamos começar com a pergunta que não quer calar, né? Afinal de contas, Fabrício, o que é a psicanálise? Perfeito. Acho que você começou muito bem, Daniele, destacando desses diferentes olhares assim, em relação à psicanálise, tá? Nós temos uma abordagem dita, vou chamar clássica, tá? Mais, digamos, ortodoxa, que tem a sua origem com o Sigmund Freud, como você bem destacou, que tem lá o livro A Interpretação dos Sonhos como um ponto, né, inicial da consolidação de fato de uma teoria psicanalítica, e temos a partir daí várias vertentes que foram se construindo, né? Tem um marco importante ali com o Lacan, então uma releitura, uma volta a Freud, buscando elementos para consolidar e dar ainda mais consistência à psicanálise, tá? Então é a partir dessa perspectiva então que acredito que nós vamos estar dialogando e conversando hoje à noite aqui, tá? Que é justamente essa linha da psicanálise a partir dessa constituição, a partir de Freud, e depois de uma retomada da psicanálise com Lacan, tá? Então, e a partir dessa concepção, dessa abordagem, aí uma apropriação breve, agora sim, e muito que resumida, tá, Daniele? Psicanálise que a gente pode entender, então, novamente, tem diferentes processos, diferentes olhares, mas tem um que eu acho que é muito importante, tá? Que é justamente entender e compreender a psicanálise a partir de um percurso, tá? A partir de uma trajetória, a partir de um campo de estudos e de prática clínica que nos permite compreender mais do indivíduo, do ser humano, principalmente numa perspectiva, tá? Que daí é própria da psicanálise, que é um olhar a partir do inconsciente, tá? O que é isso, inconsciente? Tem aquela célebre frase também que vem de Freud, de outros também que foram aprofundando, que existe sim algo em nós mesmos, tá? Que nós não conhecemos, muitas vezes não nos damos conta, muitas vezes mal sabemos que existe, mas que acaba conduzindo nossas vidas, nossos comportamentos, nossos atos, nossas atitudes constantes no dia a dia, tá? Esse é o inconsciente. Inconsciente, um espaço, vou chamar assim, psíquico, tá? Onde é repleto de vários conteúdos ali, muitas vezes não trabalhados, muitas vezes reprimidos, recalcados, e que acabam se expressando em nossas vidas em formas de sintomas, de diferentes formas, né? Enquanto que diferentes abordagens, né, como você disse, vão se preocupar em desenvolver trabalhos focados nesse sintoma, ou olhar para esse sintoma, a psicanálise entende que esse sintoma tem uma origem, tá? E ela vai procurar intervir diretamente nessa origem, compreendendo que nasce esse sintoma a partir desses processos inconscientes. Então é justamente ali que se dá o trabalho da psicanálise, tá? Em proporcionar um conhecimento do outro sobre si próprio, considerando a existência desse inconsciente e trabalhando para essa aproximação do indivíduo junto desse inconsciente, desse conhecer a si mesmo, aquele algo, né, que a gente tanto evita, que a gente tanto nega, que a gente tanto afasta, mas por mais que afastamos, por mais que evitamos, acaba conduzindo tudo em nossas vidas, né? Então aí está uma grande especificidade da psicanálise, tá, Daniela? Justamente isso. É o que eu considero muito mais do que um espaço de quatro paredes, tá? É uma vivência, é um processo, é uma imersão. E depois que você começa, você constantemente vai estar imerso nela, seja em estudos teóricos, seja em análise pessoal, seja na supervisão, quando você está no papel daquele que vai fazer, então,
vai ser o psicanalista, né? Então, há uma necessidade muito grande desse acompanhamento, dessas trocas e dessa constante imersão que acaba se constituindo, então, nesse processo psicanalítico. Tá? Certo. E como que a gente consegue identificar se uma abordagem clínica ela é psicanalítica ou não? Tem algo importante, Daniela, principalmente assim, ó, atualmente tem, eu vou chamar ramificações da psicanálise, tá? Então fazem o uso da psicanálise, ou nome psicanálise, e acabam agregando outras técnicas, acabam agregando outras formas de conduzir o processo, e aí acabam transformando psicanálise em nomes compostos, tá? Como, por exemplo, psicanálise... vou usar um exemplo aqui, algum desses que aparece muito, tá? Psicanálise holística, pode ser um exemplo, tá? Psicanálise espiritual, psicanálise... assim, ó, cada uma dessas, tá? Digamos, ramificações, vou chamar assim, elas têm um objetivo, tá, Daniele? Que é atender e que é dar conta de algumas demandas, tá? E se está dando conta, ok, tá? Então eu respeito muito essas linhas terapêuticas, respeito muito essas outras abordagens, mas aí eu volto àquilo que nós começamos falando, tá? A importância de quando tratamos de psicanálise, em resgatar Freud, Lacan, e essa linha mais que eu chamo clássica, assim, da psicanálise, que oferece inúmeras possibilidades, tá? Que, como eu disse, transcendem aí o espaço, consultório fechado, e sim vão estar aí na vida, tá? E a forma que a gente interpreta a realidade, a forma que a gente interage com o outro, interage conosco mesmo, e tem, daí, respondendo para a pergunta, um principal que eu vou chamar de diferencial, tá? A psicanálise, e você vai entender que é a psicanálise, agora eu vou falar do atendimento em si da psicanálise, adota uma técnica primordial, tá? Que é justamente a associação livre, tá? Associação livre de ideias. Fugiu dessa técnica, agregou qualquer outra junto, tá? Seja ela qual for, por exemplo, hipnose, tá? Que tem uma confusão muito grande também, se psicanálise usa hipnose ou não usa hipnose, agregou qualquer outra técnica que não seja associação livre, já está se perdendo daquela perspectiva da psicanálise mesmo, no sentido, novamente, voltando a Freud, Lacan, embora, tá, novamente, eu respeite essas outras abordagens ou linhas terapêuticas, porém, cada vez mais eu percebo, Daniele, quando se fala em psicanálise e para a efetividade do tratamento psicanalítico, associação livre e seguir aquelas regras básicas ou fundamentais da psicanálise que nós vamos estar falando, né, na continuidade aqui. Que, inclusive, a única regra que Freud deixou é que a psicanálise fosse através da associação livre, né? Isso. A regra básica, associação... não a única, mas a regra principal, né? Claro, livre associação de ideias. Essa próxima pergunta é até uma continuidade disso que você já falou. É possível articular a psicanálise com outras abordagens, como coaching, por exemplo? É isso que você falou, sim, né? Mistura um pouco. Seria o que se chama hoje de psicanálise integrativa? Pode ser, novamente, tá? Respeito essas outras abordagens, as outras linhas, não têm o conhecimento aprofundado de como se fazem essas relações. Só que agora uma observação bem interessante, pessoal que já vem estudando, tem o pessoal aqui da formação lá da escola de Curitiba, quem já chegou em Jacques Lacan, então a gente trabalha muito isso, tá? Por exemplo, Daniele, uma das formas, tá, de nós, psicanalistas, acessarmos ao inconsciente é justamente através da palavra, tá? Nós colocamos ou proporcionamos um espaço de associação livre de ideias. Por exemplo, para a Daniele falar livremente sobre tudo aquilo que aflige, tudo que não aflige, eu permito com que você traga tudo, se fosse um atendimento que nós estivéssemos realizando, tá? E você traz, você expressa, você fala, tá? A palavra e a linguagem para Lacan tem uma importância muito grande, tá? É ela que vai trazer esse conteúdo, muitas vezes reprimido, recalcado, através daquilo que passa. Por mais que nós tentemos, sim, controlar, cuidar, só trazer o que faz parte daquele nosso discurso mais organizado, né? Vão vir conteúdos inconscientes, justamente através da palavra. Na medida que eu não permito que a palavra venha, que o discurso venha, eu não estou permitindo, numa lógica lacaniana, que o inconsciente se apresente, tá? É isso que muitos psicanalistas falam, eu concordo. Muitas vezes o que impede
de fato com que a análise tenha o resultado que nós almejamos é justamente a nós, psicanalistas. Porque tem muitos conteúdos ali que nos afetam e a gente acaba interrompendo ou agregando inúmeras outras técnicas em meio à associação livre que vai impossibilitar com que, por exemplo, a Daniele expressasse, trouxesse seus conteúdos e trouxesse aquilo que naquele momento era importante de nós trabalharmos, tá? Você falou em coaching, né? Por exemplo, o coaching é uma das... que tem algumas técnicas, ferramentas também, que tem um objetivo principal, qual é? Eu estou aqui, eu quero alcançar tal ponto, tá? E eu vou trabalhar técnicas para eu me movimentar e alcançar esse ponto, o resultado que eu quero, com brevidade, acelerando resultados e me realizando, seja lá no âmbito que for. A psicanálise não tem esse foco, a psicanálise não vai olhar para fora. A psicanálise é justamente proporcionar um espaço de livre associação de ideias, que é a técnica, então, primordial, onde o indivíduo possa trazer seus conteúdos e, nesse trazer seus conteúdos, trazer para o setting analítico justamente isso que até então não era claro para ele, que acabava limitando, que acabava o afastando de si mesmo, né? Essa questão, então, do ego construído, que é tão diferente, né, daquilo que de fato eu sou, e a psicanálise vai proporcionar isso, essa imersão para quem de fato eu sou, o contato com os meus desejos, o contato com aquilo que eu não consigo admitir, e por não conseguir admitir, por reprimir e recalcar, justamente origina inúmeros sintomas. E como eu faço para esse conteúdo vir? Justamente também a livre associação de ideias, palavras, qualquer técnica que agregue ou impossibilite essa livre associação de ideias, eu estou impossibilitando, por exemplo, com que a psicanálise de fato se consolide naquele momento, tá? Ou seja, o psicanalista, ele não orienta, ele não aconselha, né? Fabrício, o papel do psicanalista não é esse, né? Perfeito. Até, Daniele, tem um ponto bem importante, tá? Que considera-se que muitas vezes a neurose, os sintomas, dentre eles a neurose, vivenciada pelos indivíduos que chegam até a clínica psicanalítica, é resultado justamente de um termo também que Lacan usa, que é o assujeitamento, que é isso, tá? Eu ouço regras, eu ouço normas, eu ouço valores, eu ouço orientações, eu ouço sugestões, eu deixo de expressar muito de mim mesmo para me inserir neste contexto e ser aceito, respeitado, acolhido neste contexto. Se no setting analítico, tá, eu psicanalista, a aconselhar, a orientar, a sugerir, a trabalhar com pontos de encontrar metas, essas questões, eu vou estar nada mais, nada menos do que reproduzindo um contexto que constrói esse sintoma e essa neurose. Então, por isso que o setting psicanalítico é justamente ao contrário. É permitir ali uma livre expressão do indivíduo, que se construa ali uma transferência, ele se sinta cada vez mais livre, a liberdade mesmo é o termo, para poder trazer esses conteúdos de uma forma livre, tá? Com uma escuta que nós chamamos uma escuta assim, mais flutuante, permitindo que esses conteúdos venham sem todos esses elementos que lá fora, eu chamo lá fora do setting, tá? Estariam impossibilitando essa expressão. E justamente por não poder se expressar, gerando e surgindo sintomas que vão chegar até nós. Então, aí está a principal diferença, tá, Daniele? Justamente isso. O psicanalista está ali para oportunizar um espaço, setting analítico, de livre expressão desse indivíduo, desse sujeito, tá? Com que ele se perceba em todo esse processo, muitas vezes de limitações, muitas vezes de impossibilidade de expressar quem ele ou ela verdadeiramente é. No setting analítico vai ser possível, tá? Certo. Aproveitando o gancho do setting analítico, existe o que é o lugar de fala do sujeito, é o setting analítico. Perfeito. Faz psicanálise quando está dentro do setting analítico ou não? A psicanálise, ela considera esse setting analítico, tá, Daniele, muito mais do que um espaço físico, tá? Por exemplo, um consultório, 4 paredes, um divã e ali a poltrona e eu realizando o atendimento, tá? A psicanálise considera que o setting é muito mais do que isso, tá? Ele está acontecendo já muito antes do que aquele momento presencial, físico,
onde ali está se realizando, por exemplo, o encontro terapêutico, tá? Ele já começou antes, já começou desde um primeiro contato, seja ele qual foi, a construção que começou já a se problematizar a partir dali, o momento presencial da troca, ou ele online, né? Então tem muitos atendimentos online atualmente, ele se configura assim como um espaço de livre expressão, de livre expressão de si mesmo, sabe? Dos seus conteúdos, daquilo que limita, daquilo que afasta a pessoa de si mesmo, e isso é fundamental, tá? Porque ali se constitui esse processo, e esse processo não termina ali. Sessão após sessão é construído esse processo psicanalítico, e ele vai se construir ainda mais também, e isso é bem importante destacar, fora deste âmbito das quatro paredes, tá? Então, daqui a pouco é analisando fora do atendimento, tendo insights que, a partir daquele momento da troca, do momento terapêutico, despertou e que só foi vir depois, em algum outro momento e algum outro espaço, que depois vai ser problematizado na sessão posterior, sabe? Então, assim, sim, tem o setting analítico, o setting é construído para muito mais do que o atendimento em si, vai construindo a relação, na transferência, na contra-transferência, na preparação para aquele momento, na expectativa que o analisando está construindo, nas mudanças que a psicanálise está proporcionando, que esse atendimento está proporcionando nele próprio. Enfim, transcende, é muito maior do que essas quatro paredes e se faz presente e é fundamental mesmo nos atendimentos, né? Eu acho que você própria, né, pela experiência que você também tem na vivência da psicanálise, percebe, eu acho, essa questão pelo olhar daquele que é analisado, né, o quanto que o setting ele é muito maior do que aquele momento do atendimento presencial ali, né, ou online. Sim, com certeza. E a gente fala em psicanálise, a gente pensa em divã. Tem esse caminhar junto, a psicanálise tem que trazer o divã? É fundamental esse ponto na psicanálise? Isso, é aquela visão clássica, né, da psicanálise, tem ali o divã, tem uma poltrona, não necessariamente, tá? O divã tem uma importância muito grande no processo psicanalítico, tem vários, tá? Um deles, o divã possibilita quase que um relaxamento, tá, Daniele? Onde caem as resistências. Resistências de quê? Daquilo que eu evito falar, daquilo que eu evito expressar. Então, o divã proporciona um maior relaxamento, uma maior fluidez, digamos assim, desses conteúdos, desses discursos que justamente refletem esse processo inconsciente. Então, o divã tem uma importância muito grande, primeiro, neste fator. Um segundo fator é que, muitas vezes, o divã ele tira o foco da relação do olhar direto, analisando e analista, e isso também dá uma liberdade maior, sabe? No sentido de que nós, embora não falamos muitas coisas, nós expressamos, tá? E muitas vezes expressamos antes de falar, antes de pensar conscientemente, tá? A neurociência vai explicar isso. Então, o divã e afastar o olhar do psicanalista, do analisando, possibilita isso. Aí sim, uma livre, ainda maior expressão de conteúdos e até de associação de ideias. De falar livremente, sem analisar se, por exemplo, a Daniela está nesse momento me avaliando, ou nós temos uma comunicação. Exatamente. Nós temos uma comunicação que não precisa ser dita, tá? E daqui a pouco você mexeu a sobrancelha, por exemplo, você já está comunicando alguma coisa inconsciente que eu assimilo antes do consciente. E isso já pode limitar o que eu expressasse aqui, todos os conteúdos que talvez eu poderia estar falando se não tivesse em contato direto com o outro, tá? Outra questão ainda é assim, ó, a psicanálise ela procura, isso é bem importante também, proporcionar um espaço onde no setting analítico não existam essas resistências, essas limitações, essas ordens, orientações, com que ali o indivíduo possa estar de fato livre, tá? Livre para expressar, livre para trazer seus conteúdos, livre para dizer tudo aquilo, tá, Daniele, que muitas vezes ele não diria, né, para pessoas próximas, conhecidas, nem para ele mesmo, tá? Então, é um espaço ali de grande confiança, de grande possibilidade de livre expressão mesmo, e o divã justamente possibilitaria um exercício de não ter alguém ali avaliando, olhando, e comunicando e devolvendo, não. Ele vai possibilitar um espaço ali, por exemplo, então, novamente, de relaxamento, de fora do contato direto da comunicação não verbal,
e um exercício de poder falar, e aí o mais importante, se escutar, tá? Porque outro objetivo da psicanálise é proporcionar com que o analisando possa escutar a si mesmo. Para além de estar só ouvindo, estar só respondendo a processos, a outras questões. Então, o divã também teria essa função, dentre tantas outras, tá? Mas não é obrigatório, principalmente nesse período agora de pandemia, nos atendimentos online, então, não está sendo, muitos que realizavam ou faziam uso do divã não estão utilizando, outros estão improvisando, tá? Nós temos um grupo aí de colegas psicanalistas, trocamos muito, e alguns trazem relatos, inclusive, que continuam fazendo atendimento à distância, e lá nesse lugar onde estão analisando, ela deita num sofá ali, coloca a câmera assim posicionada no sentido que representasse muito próximo a relação que era estabelecida dentro do consultório, né? E aí fala-se livremente e tem resultados bem significativos, né? Sim, eu tenho até um amigo que ele desliga a câmera, né? Ele desliga a câmera, fala, eu tô aqui para te ouvir. Então, a imagem dele fica apagada e aí constitui-se aí, nesse momento, o divã, né? A pessoa fala e não tem a imagem do analista. É uma forma também de utilizar o divã nas redes sociais, né? Online. Não, novamente, tá? Não teria obrigatoriedade. Eu atendo, tem alguns pacientes analisandos que eu atendo, que justamente é através da poltrona. Minha poltrona. Tá? E principalmente para aqueles que estão vivendo ou estão nesse processo de imersão na psicanálise, eu sempre oriento que vivencie o divã, tá? Que passe pelo divã, porque a experiência no divã é uma experiência única, tá? E aí você consegue ter uma distinção assim de uma livre associação de ideias, de um espaço, um estado assim de bem maior, digamos, relaxamento, bem maior liberdade, né, para expressar aquilo que é tão importante, que carece que venha para a sessão ali psicanalítica, né? Então, aqueles que estão aqui, o pessoal da formação, que em algum momento da sua trajetória, dessa sua imersão, do seu percurso na psicanálise, possa vivenciar esse processo também do divã, porque é algo muito significativo e traz resultados surpreendentes, vou chamar assim, né? Que até então a gente nunca pensou que uma forma como essa possibilitaria o que vários conteúdos viessem, e aí eu volto, né? Principalmente aquilo que eu tento tanto defender, que eu tento tanto afastar, sem perceber muitas vezes, né? E que vem num ato falho, vem num esquecimento, vem numa troca de palavras, vem ali onde o inconsciente está se entregando naquele momento. E nós, psicanalistas, estamos com a escuta flutuante ali, preparados para acolher esses conteúdos todos, né, Daniele? E trabalhá-los a partir dali, possibilitando uma maior compreensão e, novamente, né, pontuando para que o analisando possa se escutar e possa se significar a partir daí, né? E, sobretudo, viver, como você mesmo falou, né? Principalmente os estudantes, né, que estão se formando agora, que estão fazendo o curso de formação, passar por essa experiência, porque, inclusive, é um dos conceitos do tripé psicanalítico, né? É a análise. Então, a gente tem que passar pela teoria, pela prática e pela análise. A análise é uma das principais, né, Fabrício? Quando a gente não passar, não estiver do outro lado, dificilmente a gente vai conseguir se colocar no lugar do analisando e conseguir entender o que o analista está trazendo, né? O que o analisando está trazendo. Né? Então, passar pelo lugar de analisando, estar como paciente, é tão fundamental quanto aprender a teoria e quanto ir para a prática, né? Perfeito. Inclusive está aqui conosco o professor Marcos Simões, então oriento, sugiro todos, né, que acompanhem o professor, que sigam a página do professor, ele tem vídeos ótimos, excelentes, e recentemente ele ressaltou bem essa questão, que daí eu quero trazer aqui, da importância, né, do processo psicanalítico, né, da importância de todos aqueles que estão iniciando um percurso na psicanálise, e esse percurso não é com tempo limitado, não é 12 meses, 2 anos, 3 anos, é para a vida, tá? Que se tenha a vivência da análise, né?
E análise é aquela análise mesmo, assim, análise individual que proporcione uma imersão nos seus próprios conteúdos, em si mesmo, porque eu só vou conseguir proporcionar uma experiência psicanalítica ao outro, ao analisando, se eu tiver vivenciado a minha, né? Se eu não tiver vivenciado a minha, dificilmente eu consigo proporcionar um espaço ali que possa contribuir para a imersão deste outro. O que vai acontecer, Daniela, é que muitas vezes o conteúdo do outro vai me afetar e como eu não trabalhei esses conteúdos em mim mesmo, eu não vou conseguir aprofundar essas questões, vou ficar andando em círculos. Eu faço supervisões com profissionais, então, geralmente, os psicanalistas que recém concluíram ou começaram agora a sua prática enquanto propriamente dito psicanalistas, eles trazem muito essa queixa, né? Nossa, Fabrício, não sei o que eu vou fazer agora. Nossa, Fabrício, e se ela falar tal coisa? Ou se ele falar tal coisa? Ou mais assim, Fabrício, eu não quero atender tal e tal. Enfim, tá, pessoal? Tudo isso são processos, são reflexos de conteúdos que não foram trabalhados, ou talvez que não foram vivenciados num processo de fato psicanalítico, o que impossibilita depois o que eu proporcione com que o outro vivencie isso. Tá? Aí eu vou construir limitações, aí eu vou querer me afastar, eu vou querer definir quem, quando ou como eu vou atender. E aí tem um outro ponto também importante, Daniela, nós já conversamos em outros passos, né? Psicanálise não tem manual, não tem receita, não tem passo a passo. Grande problema, né, muitas vezes que a gente encontra e percebe é uma ansiedade, isso é natural, tá? Do pessoal que está iniciando agora na trajetória psicanalítica em querer esse beabá, querer esse passo a passo assim, do que fazer, né? Psicanálise não trabalha com orientação, como nós já falamos, não trabalha com sugestão, não trabalha com reforço do ego, tá? Esse ego que muitas vezes é justamente a origem dos sintomas, tá? Então, a psicanálise é ao contrário, é uma desconstrução, é um desassujeitamento, como fala Jacques Lacan, né, daquilo que hoje eu considero que seja eu, e eu me defendo disso, usando um discurso, entre aspas, uma armadura, ali onde eu me fecho naquilo para me proteger, mas sem perceber, Daniela, que na verdade eu estou cada vez mais me alienando, tá? Alienando de mim mesmo, tá? O processo psicanalítico, então, ele não tem um manual, um passo a passo. Cada um de nós tem o seu inconsciente, cada um de nós, esse inconsciente, esses processos inconscientes são individuais, intransferíveis, são só nossos. Então, quando eu inicio um trabalho psicanalítico, por exemplo, com uma analisanda, começando hoje, como eu comecei hoje à tarde, eu não faço nem ideia do que vai vir deste processo, tá? Porque a partir do momento que eu ofereço um espaço ali de livre associação, que esse inconsciente vai vir para o momento da análise, e que daí eu vou possibilitar olhar, escutar, entender, e principalmente possibilitar com que essa analisando ou esse analisando possa se escutar e começar a se compreender para olhar para algo de novo, tá? Que ele ou ela nunca olhou ainda. Então, não existe manual, não existe receita. O que existe, aí eu volto ao professor Marcos, é justamente o processo psicanalítico, que se vivencie o processo psicanalítico. Tá? Tem o professor Alexandre Simões também, que futuramente, né, você vai estar constituindo parcerias e uma live aqui, que com certeza vai ser de muito conteúdo. Ele traz muito isso, o entrelaçamento da questão da teoria e da prática, tá? Que isso que anda junto. Nós não temos como separar uma teoria, pegar algumas categorias, colocar analisando numa caixinha, olhar para ele a partir daquela forma e pensarmos num tratamento a partir daquilo que nós diagnosticamos. Não é esse o processo da psicanálise, né? Ele é ao contrário, é justamente possibilitar um espaço de abertura, de olhar para si, de expressar esses seus conteúdos inconscientes. E nós só conseguimos proporcionar isso se antes nós vivenciamos conosco mesmo. Voltando ao início da pergunta, porque, daí, novamente, a análise é fundamental, assim como uma supervisão, assim como o estudo teórico, que nunca termina, né? Constantemente estamos aí nos qualificando e aprofundando esse processo.
Como a gente está falando de psicanálise, sempre tem uma questão, muita gente me pergunta isso. Dani, afinal de contas, qual que é a diferença entre psicanálise e psicologia? Aonde que elas conversam e aonde que elas se divergem? Perfeito. Tem algo bem importante, tá, Daniela? Para começar, assim, psicologia é uma profissão regulamentada com seu conselho, tá? E para você ser um psicólogo, você faz um curso de graduação, 4, 5, 6 anos, dependendo da instituição, e você, nesse curso de psicologia, que vai trabalhar com a psique humana, vai adentrar essa subjetividade, esses processos todos, você vai estar em contato com diferentes abordagens. A maioria, assim, 90% dos cursos de psicologia começam justamente com a questão da própria psicanálise, né? Com Freud, a origem ali de tudo, e depois vão apresentando as outras linhas terapêuticas que foram sendo, a partir da psicanálise, sendo constituídas, tá? Uma, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, é uma de tantas outras que num curso de graduação em psicologia você vai estudar. No curso de graduação em psicologia, você não tem uma formação em psicanálise. O que você vai fazer ali é ter um estudo teórico da abordagem psicanalítica. Ok, concluí a graduação, sou psicólogo, eu posso fazer uma formação em psicanálise. Ou junto da graduação, ou até antes da graduação, eu posso fazer uma formação em psicanálise e aí sim vivenciar o processo, como você disse antes, de análise, o estudo teórico e a supervisão. Esse tripé tem que acontecer como elemento constitutivo da formação, e então esse psicólogo ele pode também ter essa formação. Quando você ouve assim, Daniela e todos que aqui estão, né? Eu sou psicólogo e psicanalista, é alguém que fez a graduação em psicologia, teve uma aproximação ali com a psicanálise e, paralelamente, depois ou até antes, realizou também a formação em psicanálise. Agora, só psicanalista, eu posso ser só psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu posso? Pode, tá? Você pode ser psicanalista, você... e daí, de novo, eu tenho medo, assim, né, de dar aquela ideia de que a formação em psicanálise é isso e deu, tá? Começo hoje, acabo daqui a 2 anos e tchau. Não, eu inicio o percurso, então aqui entendo sinônimos, formação com percurso, tá? Eu iniciei minha formação hoje, isso é para a vida, tá? Eu vou vivenciar um estudo teórico, eu vou vivenciar uma análise individual, acho fundamental a análise individual, por isso que eu sempre friso, e eu vou participar da supervisão de estudos clínicos, ou quando eu estiver atendendo nos próprios casos que eu estou atendendo, tá? Ali sim, eu vivenciando esse processo, Daniele, eu serei psicanalista, tá? As instituições vão regulamentar de diferentes formas. Algumas têm um período, então se você concluiu algumas etapas, você conclui essa aproximação inicial e você já poderia se intitular psicanalista, tá? Então aí um outro cuidado bem importante. Não é, ser psicanalista não é, digamos, concluir alguns módulos de estudos e ler a obra de Freud e Deu, tá? Isso é o tempo, isso é um percurso. Em algum momento, no momento que eu estiver em análise, eu vou sentir que algo está acontecendo, que eu estou vivendo um processo a partir da psicanálise. E esse processo vai me levar a mudanças, tá? Que eu não sei quais são, que vai ser indiferente para você, para mim. No momento que eu vivencio essas mudanças, Daniele, é um momento que talvez, eu digo sempre talvez, tá? Eu possa autorizar-me a estar no papel daquele que vai conduzir um processo psicanalítico, tá? Ou seja, ser psicanalista. O que eu quero dizer, respondendo a sua pergunta, a psicologia, curso de graduação, regulamentado, é profissão. Psicanálise não é e nunca teve o interesse de estar em 4 paredes acadêmicas, tá? É, novamente, um percurso, tá? Um percurso que eu vivencio, uma trajetória que eu vivencio, sim, numa formação, tendo ali contatos, tendo ali uma leitura e um aprofundamento. Em algum momento deste meu percurso, talvez, Daniele, eu sinta que eu quero estar no papel daquele que analisa, eu quero, então, ser psicanalista, tá? E aí eu tenho a vivência, eu tenho o estudo teórico, eu tenho a supervisão que vão me dar os pilares para isso.
Então, isso é bem importante de distinguir, tá? A psicologia, sim, tem começo, meio e fim a sua formação e depois as formações complementares. A psicanálise eu trato muito mais como um percurso que começa em algum momento e necessariamente vai ter uma continuidade por toda a vida, a trajetória. Bem sabemos, né? Só Freud, um estudo aprofundado ali, leva anos. Só Lacan, lá, os escritos, seminários, é mais Virar anos. nós, né? Réis mortais. Exatamente. Por isso, daí surpreende, Daniele, quando alguns profissionais agregam outras linhas e trazem para a psicanálise e chamam também de psicanálise. Porque daí há um risco, tá? De ter um conhecimento psicanalítico muito raso, tá? De não ter um aprofundamento e sair agregando outras linhas terapêuticas que dificilmente contribuirão para o alcance dos objetivos que temos, tá? Na área da psicanálise. Inclusive, era uma das questões que eu tinha aqui para você, né? Existem várias escolas de formação em psicanálise. Sim. Algumas trazem teorias diferentes, como abordagem, manejo e a prática analítica. Sendo Perfeito. diferente, por que ainda assim elas são chamadas de psicanálise? Pois é. Nós temos Por uma exemplo, questão... psicanálise integrativa. Né? Um exemplo que eu citei aqui. Claro, novamente eu respeito muito todas as escolas, aquilo que nós já compartilhamos também fora daqui, né, e que eu sempre procuro lá na escola de Curitiba, sempre levar a importância de redes, tá? A importância de consolidar a psicanálise numa perspectiva, assim como a psicanálise é uma trama conceitual, tá? Que essa trama conceitual seja transmitida por uma trama de relações de profissionais, instituições. Então nós estamos no momento de formar várias parcerias aí bem interessantes, e que eu acredito que por aí é o caminho, sabe? De constituir ou de consolidar a psicanálise neste contexto, num trabalho sério, ético, a partir dessas diferentes redes, eu vou chamar assim, tá? Algumas instituições divergem, tá? Algumas instituições vão ter alguns focos, alguns olhares, novamente, que eu respeito, só que, digamos assim, ó, não existe um órgão que vai regulamentar, tá, Daniele, todas as escolas, ou vai acompanhar, fiscalizar, isso não existe, tá? Daí porque surgem muitas, vou de novo usar aquele termo que não é bem esse, mas para ficar mais entendível, tá? Ramificações da própria psicanálise. E o que eu tenho percebido? Eu trabalho também com gestão de carreira para psicanalistas, tá? O que eu tenho percebido é assim, ó, aqueles que conseguem desenvolver um trabalho de fato assim comprometido, que tem resultados, que tem aquele fluxo, assim, tanto de atendimentos, como também de participação em supervisões, participação em grupos de estudos, são justamente, Daniela, os profissionais que estão aí constituindo redes, constituindo parcerias, constituindo espaços, assim, sérios, éticos, sabe? Que tem contribuído tanto para si, como, de novo, se contribui para mim, é para a psicanálise, é para a consolidação dela neste cenário. Um fator que eu sempre destaco, e para quem aqui não é da área, ou está assistindo pela primeira vez aqui o nosso diálogo, pessoal, cuidado, tá? Eu sempre falo a questão do cuidado, de que se você vai iniciar esse percurso, que você escolha um espaço, e tem vários, tá? Que ofereça essa análise individual, que ofereça essa supervisão e que ofereça o espaço de estudo teórico, tá? Ou, se a instituição não oferecer, que você se preocupe em estar vivenciando este processo. Principalmente, como você já disse, a análise, tá? É algo também bem interessante, assim, dessa minha experiência que eu tenho. Muitos analisandos, em meio à nossa análise, começam a se interessar pela própria psicanálise e começam a querer fazer processos aí formativos na área, porque já estão vivendo isso, que é bem interessante, Daniela, de perceber e vivenciar a mudança em si mesmo da própria psicanálise. E aí se sentem autorizados a contribuir também com o outro. Mas para isso, claro, querem um aprofundamento maior teórico e um aprofundamento e tendo uma supervisão também qualificada que vai favorecer muito nesses processos. Então é justamente isso. Existem escolas muito, muito sérias, institutos muito sérios. Conforme nós já conversamos em outros momentos, o objetivo que eu tenho sempre é consolidar essas redes, parcerias, fazer juntos, sabe? E dar visibilidade à psicanálise. Psicanálise, novamente, está nessa linha bem freudiana, lacaniana, nada contra as demais, tá?
mas que passam por essas escolas ditas consolidadas aí da trama e do trabalho psicanalítico, né? Aqui você deu uma orientação super clara de como nós que somos do meio psicanalítico conseguir identificar o que é e o que não é psicanálise. Mas ajuda a gente a entender como que a gente faz, como as pessoas que não são do meio psicanalítico, uma pessoa que vai procurar um psicanalista, como que ela consegue saber se a pessoa está realmente fazendo psicanálise ou se ele está associando outras técnicas, para uma pessoa conseguir fazer uma escolha de um bom psicanalista? Perfeito. Antes de tudo, novamente, tem profissionais aí, profissionais sérios, tá? E que éticos, comprometidos, que vivenciam o processo psicanalítico e agregam outras técnicas, e o trabalho que desenvolve para o seu objetivo, para o seu fim, tem ótimos resultados. Assim, já ouvi relatos, então, que bom, tá? Então, eu não conheço, não vivenciei, mas valorizo da mesma forma. Agora, falando de psicanálise, tá? Falando de isso que nós estamos aqui dialogando, qual seria uma ideia assim, inicial? Tá? Eu vou usar a Daniele, dentre todos que estão aqui. A Daniele vive um processo psicanalítico, em algum momento desperta para o interesse de se qualificar ainda mais nessa área, para estar no espaço daquele que futuramente vai estar ali analisando o outro e proporcionando esse mesmo processo que vivenciou em ti mesma. Mesmo não, mas com a mesma trajetória, o mesmo percurso, tá? A Daniele, então, deu uma atenção a esses fatores. Ela vivenciou a psicanálise. A Daniele sabe que numa psicanálise mais, de novo, clássica, né, nós temos uma importância muito grande a questão da associação livre, a questão dessa técnica como uma técnica primordial. A Daniele sabe também que tem algumas regras aí, por exemplo, tá, o não julgamento, por exemplo, a escuta flutuante, por exemplo, então tem vários elementos aí que constituem este momento de troca com o psicanalista, que todos eles são fundamentais de serem, não digo nem avaliados, mas assim, experienciados no momento da análise. Dificilmente você vai conseguir perceber isso antes de começar um processo psicanalítico, tá? Tem a questão da transferência, tem tudo aquilo que se constitui nessa imersão. Mas com a continuidade das análises, você vai percebendo esses elementos e você vai percebendo se de fato aquele espaço condiz com esses elementos que são preconizados aí para a psicanálise. Novamente, tá? Uma livre associação de ideias, um adentramento neste inconsciente. Aí, o título da live está retomando o que não é psicanálise, tá? Psicanálise não seria, por exemplo, a questão do coaching, como nós já falamos, não seria aconselhamento, não seria terapia no sentido de voltar a um estado de algo que antes eu era e quero voltar àquele estado. Psicanálise não proporciona isso, muito pelo contrário, tá? A partir do momento que tu adentra nos teus conteúdos, no teu inconsciente, nos teus fatores, o novo vem aí e você nunca mais consegue ser quem você era antes. Você vai lidar com os outros, vai lidar com as situações de uma outra maneira, agora sendo influenciado por esse novo que foi despertado neste momento da psicanálise, tá? Por mais que se queira voltar, você não volta ao que era antes, tá? Psicanálise não é religião. Né? Exato. E aí sim, Daniela, um processo ético construído de fato, pautado na psicanálise, vai proporcionar essa transformação que você fala, tá? Essa mudança. Inevitavelmente, nós não nos escutamos, tá? E no setting analítico você vai se escutar, no setting analítico você vai perceber o que fala, vai chegar um momento que você começa a questionar assim, ó, por que eu falo o que eu falo, por que eu penso da forma que eu penso, por que eu repito tanto? Teve uma live de vocês, você e o professor Marcos, dos comportamentos repetitivos, muito importante, né? Onde o setting analítico vai proporcionar, talvez, o mais interessante, tá? Aquele que repete o comportamento não percebe que está repetindo muitas vezes. Então, o setting vai abrir os olhos. Nossa, eu nunca percebi que eu estava nessa volta constante, nesse ciclo, e esse ciclo é justamente uma fuga de olhar para processos interiores, e a análise vai proporcionar, e esse momento vai ser então de grande importância e significado para isso, tá? Nós não temos, não existe uma carteirinha, não existe digamos, um currículo detalhado desse profissional
eu sempre sugiro que vivencie a psicanálise, tá? Vivencie esse percurso. E nesse vivenciar que você mesmo perceba, tá? Se de fato ali está se construindo um ambiente ético, tá? Propositivo, que vá ao encontro da psicanálise ou não. Geralmente os profissionais já no contrato, na entrevista inicial, já vão deixar bem claro, né? E vão falar da sua formação e vão brevemente explicar qual é o objetivo ou qual a linha que adotam para a condução, né? Exatamente. Então isso é importante desse diálogo inicial, assim, e novamente, tem terapias e terapias, outras abordagens aí, que têm a sua contribuição, mas vamos sempre pensar a psicanálise naquele papel, assim, de olhar para si e entender aquilo que está por trás de todas essas minhas defesas, que justamente isso é que me limita e impossibilita que eu possa expressar aquilo que verdadeiramente eu quero expressar. E o setting analítico vai revelar isso, tá? E só para criar um clima, né, Daniela? Muitas vezes, aquilo que vai ser revelado ali, no setting analítico, é algo que nós negamos a vida inteira, tá? Que nós afastamos e que capaz, jamais, tá? Mas vão vir, tá? Por isso que a psicanálise não vai trabalhar com a felicidade, com o bem-estar, vai trabalhar com a cura, vai trabalhar com dias melhores, nada disso, tá? Pode proporcionar, tá? Mas o nosso papel ali enquanto psicanalistas é essa imersão. Seus conteúdos é olhar para si e o surpreender-se. É uma outra regra fundamental, que o psicanalista possa surpreender-se com o que vai vir, tá? Como diz Lacan, sempre o que vem depois é algo que revela e revela muito, tá? E muda o sentido de tudo que se tinha antes. E isso o setting analítico vai proporcionar. Com certeza. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Tem uma pergunta aqui, Fabrício. Sim. Da Bruna. A psicanálise considera que alguns sintomas, traumas, problemas, possa ter relação com os antepassados. Algo que advém de outra geração. Isso procede? Tem uma linha que vai fazer essa relação, tá? Freud não aprofunda, mas tem, hoje, inclusive, tem escolas, inclusive da Argentina, que estão fazendo alguns estudos que fazem justamente essa relação, que nós trazemos, que nós carregamos de outras, digamos, gerações, não só pai e mãe, tá? Dos avós, os bisavós que influenciaram os avós, que influenciaram os pais, que influenciaram a mim, tá? Nós teríamos que adentrar agora num outro campo aqui, numa perspectiva lacaniana, que nós teríamos que, Daniela, iríamos umas 2 ou 3 horas aqui para trabalhar com esses conteúdos, tá, inconscientes. Mas sim, tem uma linha na psicanálise que considera, que trabalha e problematiza, tá? Tem uma vertente no próprio estudo de Lacan que vai começar a problematizar também a origem desse inconsciente, tá? Rapidamente, não quero tornar também muito abstrato a explicação, mas rapidamente assim, ó, quando eu venho ao mundo, tá, um dos processos, o mecanismo de defesa, enquanto bebê ainda, é justamente a identificação e a introjeção, tá? Identificação e introjeção o quê? Daquela figura representativa para mim, por exemplo, a mãe. Lacan avança e vai dizer assim, ó, por toda a nossa vida, o que move os nossos desejos, na grande maioria das vezes, são os desejos não realizados dessa mãe. Então, algumas vezes chega na clínica aqueles comportamentos, aqueles relatos, e é perceptível o quanto tem comportamentos ali, que o indivíduo depois vai dar-se conta disso, tá? Que na verdade são desejos que ele está procurando, que quer realizar, que nem são seus desejos, tá? Que são desejos dessa relação, por exemplo, com a figura de representação principal, que é a mãe. Só que daí vamos pensar que o desejo da mãe não realizado, que a criança vai querer realizar, não é o desejo também da mãe. É o desejo que ela identificou, introjetou da mãe dela, a avó da criança. O que eu quero dizer é que, assim, dessa cadeia pode acontecer que hoje eu esteja aqui querendo realizar ou realizar desejos, ou correr incessantemente atrás de algo que eu nunca perguntei por que eu desejo tal coisa, e se eu fosse perguntar, eu começo a me dar conta que é um desejo talvez não realizado da mãe. Isso é só um parênteses, só um detalhe de tantos outros elementos. Tá? E talvez tema para outra live, né? É muito conteúdo.
enfim, tem essa cadeia, tem essas relações e muitas vezes, para deixar mais uma inquietação, né, nessa noite, questione, tá? Questione o que você faz, questione o porquê você faz. A análise avança, Daniele, e todos que estão aqui, principalmente quando o indivíduo começa a se questionar, quando ele começa a pensar e a refletir sobre si, sobre por que pensa o que pensa, porque não pensa o que não pensa, porque fala o que não fala, porque não fala. Nós, psicanalistas, vamos dar o suporte ou mais a estrutura para que no setting analítico ele ou ela possa dar-se conta disso e possa adentrar em inúmeros conteúdos aí que, na minha perspectiva, só a psicanálise consegue, tá? Nossa, tem um monte de pergunta aqui, Fabrício, mas a gente está no finalzinho, né? A gente não vai conseguir psicanálise quando transforma as nossas questões. O Irã também participando aqui. Ter feito 20 anos de terapia pode ter contribuído para ser um bom psicanalista? A Bia falou. Com certeza, né, Fabrício? Quanto mais... Ter feito 20 anos de psicanálise pode contribuir para ser um bom analista. Com certeza, né? Ter feito 20 anos de terapia. É interessante analisar o desejo, tá? Em algum momento, daqui a pouco, desperta. Eu quero ser psicanalista. Antes, reflita por quê, de onde vem esse desejo, tá? Reflita se é um desejo seu mesmo, se não está atendendo um desejo do outro que nós somos crianças num corpo de adulto, muitas vezes querendo curar feridas, tá? Lá da infância. E aí eu fico querendo reproduzir ou realizar desejos novamente. E eu começo a perceber que muitos deles não são meus. Por isso que eu não me realizo, alcançando. Queria tanto, Daniela, estar em tal lugar, cheguei no tal lugar, mas faltou algo, sabe? Aquilo não tá legal, tô sentindo que falta alguma coisa, não era isso, tá? Justamente por isso, nós não nos questionamos, não nos analisamos, propriamente dito, da onde brota esse desejo, da onde vem esse desejo, no que ele está contribuindo ou não para mim enquanto pessoa, para além do Fabrício psicanalista. Tem alguém por trás disso, tá? Tem o inconsciente que está sendo expresso a todo momento e que está conduzindo constantemente as nossas vidas. Só a relação para todos, tá? A ideia é qual? Na medida que eu permito que esse conteúdo inconsciente venha, eu reduzo a tensão. Que tensão que é essa? É justamente querer evitar e não permitir olhar para essas questões. Quando eu olho... Exato, resistência. Olho, acolho e dou nome a esses desejos e aceito que eles existem, não que tenha que realizá-los, mas aceito que eles existem, Daniele, muda a configuração toda, aquela resistência cai, aqueles mecanismos de defesa de afastar de mim aquilo cai, eu vivo uma outra perspectiva. Exatamente. A palavra, o discurso vai trazer isso, tá? E algumas vezes estamos sentindo tantas coisas, queremos expressar tantas coisas e não conseguimos. O psicanalista vai contribuir em dar nome àquilo que até então era indizível, inenomável, e no momento que for falado, cai. Palavra, psicanálise, palavra, por isso a importância muito grande do discurso e muito grande, Daniele, a associação livre de ideias. Qualquer outra técnica, eu estou afastando a possibilidade de vir esse conteúdo inconsciente, eu estou me defendendo, eu estou impossibilitando a análise. Com certeza. A Bruna, acho que deve ser sua aluna. A Bruna da Escola de Psicanálise de Curitiba aqui, está dizendo que está amando o curso e a metodologia é excelente. Obrigada, viu, Bruna? A gente agradece a presença de todos vocês. E, infelizmente, a gente não tem mais do que 1 hora. O Instagram derruba a gente. Então, que a gente seja derrubado. Muito obrigada. Já estou esperando a próxima. Bia, obrigada pela sua participação. Irã, professor Marcos Simões. Esta live está agregando muitos conhecimentos, sendo esclarecedora e contribuindo para mim enquanto aluna. Deixa eu ver quem foi que falou. Kátia. Kátia, obrigada. Obrigada, Karina, também está aqui, a Karina. Boa noite, Karina, obrigada pela sua presença. Quem mais por aqui? Que a gente conhece bastante gente da Escola de Psicanálise de Curitiba, alunos do professor Marcos Simões também, do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Tem bastante gente conhecida aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Fabrício, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado mais um convite meu. Espero que essa seja segunda ou terceira nossa, não sei, mas de muitos ainda que estarão por vir. A terceira nossa, né?
terceira. Muito obrigada pelo convite novamente, tá, Daniele? A agenda está corridíssima. Pessoal, futuros aí, psicanalistas vão adentrar nesse campo. As oportunidades aí estão grandes, tá? Então, o que eu desejo é que a psicanálise se consolide cada vez mais e tenha profissionais qualificados para dar respostas às demandas que são hoje cada vez maiores. E isso faz com que a agenda esteja aí lotada, infelizmente, não estar em mais espaços que seriam riquíssimos, né? Mas estamos aí contribuindo e, novamente, parabéns pelo seu trabalho, tá, Daniela? Está agregando muito para a psicanálise e, como eu sempre te digo, é o seu percurso que está sendo vivenciado e, de novo, a psicanálise sai das quatro paredes e você está aí construindo e fazendo e isso vai ser fundamental para você e para a psicanálise, com certeza, tá? E tantos outros que estão aprendendo com a sua iniciativa aqui com as lives. Fico muito contente em poder contribuir. Pessoal, aqueles que a gente não conseguiu responder as perguntas, me desculpe, mas faz um favor pra gente. Essa live vai ser gravada e publicada no IGTV no meu perfil. Deixa lá, deixa um joinha, deixa um curtir pra gente ver quem é que participou, quem foi você. Eu vou entrar em contato com cada um. Deixa seu nome, deixa seu contato, deixa sua dúvida, que a gente faz questão de responder cada uma pessoalmente. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.